Olá, muito boa tarde para você que está ligado aqui no canal Aqui Futebol. Sou Charles Mateu, apresentador aqui do canal Aqui Futebol. Seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Vamos comentar a queda do projeto alemão na Copa do Mundo no jogo de ontem, né? O Paraguai conseguiu eliminar a seleção alemã nos pênaltis, um jogo sofrido tanto para os paraguaios como para os alemães, até mais para os paraguaios, porque a Alemanha meteu muito chute ao gol dos paraguaios, mas o goleiro Gil estava bem no jogo, na palavra certa é essa, bem tecnicamente, bem até fisicamente, vamos dizer assim também, e principalmente bem motivado, a palavra certa é essa, né? Ele estava mais assertivo nos lances que tinha que estar acertado, se a palavra certa for essa. Mas, gente, a ideia não é simplesmente falar do jogo de ontem, é sim falar o quanto a Alemanha, que é essa seleçãozinha aqui, está fora, não só simplesmente da Copa, mas como também tá fora do seu melhor momento como seleção, né? Por que eu tô falando isso, gente? Porque a gente tá falando de uma seleção que é tetracampeã do mundo. A eliminação da Alemanha ontem foi boa para nós brasileiros, não por causa que a Alemanha vai dar trabalho se a gente encontrar ela no caminho da Copa. Mas o que ocorre? Se o Brasil cair, por exemplo, na próxima rodada, e a Alemanha, por exemplo, tivesse passado do Paraguai e chegasse até a final, ela seria a única seleção nessa Copa de 2026 que teria a chance de igualar a nossa marca de pentacampeã do mundo. Ou seja, por mais 4 anos, a gente pode dizer que seremos a seleção que tem mais Copas do Mundo. Por mais 4 anos, tá? Porque as outras seleções aí podem chegar no máximo ao tetra, que é o caso da Argentina e da França. Não, o caso da Argentina, desculpa. A única seleção que pode chegar na marca do tetra nessa Copa do Mundo é a Argentina. Então, bom, vamos torcer para os argentinos nunca mais ganhar uma Copa do Mundo na vida deles, né? Se bem que o Uruguai também já foi eliminado e tem uma Copa do Mundo reconhecida, né? Que eles ganharam uma Olimpíadas, para quem não sabe da história, e essa Olimpíadas foi reconhecida como uma Copa do Mundo para eles, né? Eles têm 4 Copas do Mundo, uma reconhecida. Eles ganharam uma Copa do Mundo sem ao menos a Copa do Mundo existir, para quem não sabe dessa curiosidade. Bom, gente, o que eu acho bem bizarro da Alemanha, da seleção alemã, é que, mano, quando foi em 2014, cara, que a Alemanha ganhou uma Copa do Mundo aqui no Brasil, muito se falava do bendito projeto alemão, né? Ah, a Alemanha tem um tipo de projeto que vai ser hegemônico no futebol, vai dominar o futebol, e esse projeto nunca se concretizou. Nunca se concretizou mesmo. Porque em 2018, já na primeira Copa do Mundo deles, depois do título, foram eliminados na fase de grupos. 2022, fase de grupos de novo. E quando chegou agora em 2026, foi eliminado numa pré-oitava de final, vamos dizer assim. Ou seja, nas últimas 3 Copas do Mundo vem dando vexame. Apesar do jogo de ontem ter sido mais mérito do Paraguai vencer a Alemanha do que da Alemanha ter conseguido a classificação. Se a Alemanha conseguisse a classificação, conseguia conseguir na Bacia das Almas. Se por um acaso ocorresse uma circunstância da Alemanha ter sido classificado no jogo de ontem, seria um jogo até mais ridículo que o jogo que o Brasil apresentou contra o Japão, porque a seleção do Paraguai é mais fraca que a seleção do Japão. Então a eliminação da Alemanha é o maior vexame dessa fase de 16 avos, no meu ponto de vista. E, gente, e falando também sobre todo esse histórico da Alemanha, é que a Alemanha, pelo que eu sei de certas pesquisas que eu já ouvi dizer, e vamos confirmar juntos aqui, que, se eu não me engano, a Alemanha é uma seleção que chegou mais em finais de Copas do Mundo que o Brasil. Só que é uma notícia que eu só ouvi e eu quero confirmar aqui com vocês, certo? Vamos ver. Peraí. Alemanha chegou em quantas finais de Copa do Mundo? Já saiu aqui já. Ó, 8 finais de Copa do Mundo e só levou 4. É uma seleção que tem tradição na Copa do Mundo. É uma seleção que tem tradição. Até em épocas em que... Até em épocas, ó, tá aqui, ó, 1966 chegou na final e perdeu, 1972 chegou na final e perdeu, 1986, 4 anos depois, chegou na final e perdeu também, e em 2002 chegou na final e perdeu pro Brasil. Ô, gente, falando sobre a nossa... Ah, 86 é uma final histórica, tá? A final de 86 é histórica, tá? Chegou em 86 e o Maradona foi lá e meteu um gol de mão. Então, gente, falando sobre a Alemanha, a seleção da Alemanha é uma seleção que tem tradição em Copa do Mundo, que nem a Holanda, de uma certa forma. A Holanda nunca ganhou uma Copa do Mundo, nunca, mas chegou em finais, sempre deu trabalho aos seus adversários quando foi para a Copa do Mundo. Então, gente, a seleção da Alemanha, ela tá num momento da sua história que é de reformulação, só que é um momento muito mais delicado que os momentos anteriores que ela já passou.
Porque esse momento delicado que ela está passando, ela está tentando encontrar uma nova geração que consiga suprir as gerações vitoriosas que vieram antes dessa atual geração. E a maneira que a seleção da Alemanha, no meu ponto de vista, ela tá procurando o caminho, a maneira que ela está procurando é errado. Como assim é errado? Porque a seleção da Alemanha, ela tá fazendo um projeto, ela tá querendo... Tem alguém me ligando aqui, mas eu quero que se lasque, não vou atender ninguém. Falando sobre a seleção da Alemanha, ela tá querendo imitar um projeto francês. Qual é o projeto francês? O projeto francês é simplesmente pegar jogadores da África, colocar na seleção francesa e disputar a Copa do Mundo. É um projeto que para a França vem dando certo. Se não ganha a Copa do Mundo, pelo menos chega na final, como foi em 2022. 2018 chegou a ganhar o título em 2018, ou pelo menos dá trabalho aos seus adversários. A seleção francesa, esse projeto para a França deu certo, mas para a Alemanha não vem dando certo, porque os jogadores que a seleção alemã vem repatriando para a sua seleção não são jogadores a nível de seleção alemã. Né? E outra, a ideia do projeto alemão, que tanto se falava em 2014, 2015, se falava muito por causa do Bayern de Munique, que era o time na época treinado pelo Guardiola. Só que o Bayern de Munique ele nunca foi hegemônico na Champions da mesma maneira que o Ajax já foi, que o Real Madrid sempre é, que agora talvez o Paris Saint-Germain seja um time hegemônico na Champions. O Bayern de Munique nunca foi um time... Assim, lógico que já foi na época do Beckenbauer, ou seja, há muitos anos atrás. Há muitos anos. Mas nos anos recentes, nos anos modernos, o futebol alemão, ele não é hegemônico. O time mais forte da Alemanha, que é o Bayern de Munique, ele também, nos anos modernos, ele também nunca foi um time hegemônico no maior campeonato europeu, que é a Champions. Obviamente, o Bayern de Munique dá trabalho aos seus adversários, quando qualquer time europeu vai enfrentar o Bayern de Munique, dá trabalho. Só que ser hegemônico não é simplesmente chegar em finais, chegar em semifinais, chegar em quartas de finais. Ser hegemônico não é simplesmente isso. Ser hegemônico é chegar em finais e manter uma sequência de títulos que é histórica, que nem o Real Madrid fez e vem fazendo em anos recentes. Agora o Paris Saint-Germain é que está fazendo isso, ganhando 2 Champions seguidas. Gente, a ideia do projeto alemão, na minha opinião, acho que, cara, o maior fiasco que se ouviu em Copa do Mundo, principalmente aqui no Brasil, porque essa ideia de projeto alemão não se falou na Alemanha, se falou muito aqui no Brasil. A história do projeto alemão é um fiasco, só porque a Alemanha meteu 7-1 na maior seleção do mundo, se falou que a seleção alemã é poderosa, nunca foi poderosa. É uma seleção que tem tradição em Copa do Mundo, mas a seleção que realmente foi poderosa em Copas do Mundo foi a seleção brasileira. Porque, aliás, graças à seleção brasileira que o futebol europeu evoluiu. Vocês sabiam disso? Quem fez o futebol? A Inglaterra. Quem criou o futebol foi a Inglaterra. Mas quem evoluiu o futebol, quem trouxe graça para o futebol foi o futebol brasileiro. Foi a gente que colocou o drible no futebol, a magia no futebol. Os europeus vendo isso, eles começaram a traçar belas estratégias, a evoluir suas estratégias para começar a frear o futebol brasileiro que estava sendo hegemônico numa certa época. Agora o futebol europeu que é um futebol hegemônico, mas antes era só a gente que mandava em tudo. Então, sim, cara, pegando a seleção alemã e seleção brasileira, cara, quem realmente foi a seleção poderosa mesmo, a seleção que impôs respeito em Copas do Mundo é a seleção brasileira, tá? O 7-1 para mim o 7-1 que a Alemanha meteu na gente em 2014 foi merecido para a Alemanha foi merecido. Parabéns para a Alemanha, né? Depois de mais de 12 anos aqui, parabéns para a Alemanha pela bela goleada que meteu na gente há mais de 12 anos atrás. Parabéns, só que tem um porém. O bolo que a Alemanha criou em 2014 já acabou. Há mais de 12 anos, pô. Há mais de 12 anos. Não foi ontem que a Alemanha meteu 7-1 no Brasil. Esse bolo já acabou. Está na hora da Alemanha revolucionar seu futebol em pró-seleção. Porque o futebol alemão é um futebol bacana de se assistir, para quem não sabe. O Bayern de Munique, que é o time poderoso da Alemanha, vem fazendo o seu papel, que é levar a Alemanha para a Europa e para o mundo. Então, do Bayern de Munique não tem que se falar, mas a seleção alemã tem muito o que se falar, sim. E precisa... Se a Alemanha quer seguir um projeto parecido com o projeto francês, que é trazer jogadores que não nasceram na Alemanha para a sua seleção, se a Alemanha ela quer seguir esse projeto francês, ela tem que seguir melhor. Porque a ideia, ela está copiando uma ideia de uma seleção que vem mostrando um bom trabalho de uns anos para cá,
ela vem seguindo, aparentemente ela quer seguir essa ideia, só que tá seguindo essa ideia de mau jeito. De mau jeito e mal feito ainda. Então, gente, mais uma vez aqui vou colocar aqui, vou falar aqui para vocês que se a Alemanha ela quer realmente voltar a ser a protagonista das Copas do Mundo, seguindo esse modelo francês, ela tem que fazer até melhor que a França. E fazer melhor ainda do que já vem fazendo. Porque a ideia que ela tá fazendo aqui, a ideia que ela está fazendo aqui não vem dando certo, tá? Bom, a pauta da Alemanha acabou. Vamos falar de seleção brasileira. Peraí. Agora sim, vamos falar agora de seleção brasileira, que tá confirmado que Lucas Paquetá... Peraí, gente. Lucas Paquetá não vai pro jogo contra Costa do Marfim ou Noruega, que é um jogo que vai começar... Já começou, falta um minuto, tá, gente? Tá faltando um minuto pro jogo. A gente não sabe, eu ainda não sei o adversário que a gente vai enfrentar ainda. Vou assistir o jogo de Costa do Marfim e Noruega, pra gente saber quem vai ser o nosso próximo adversário. Mas o que está confirmado mesmo é que o Lucas Paquetá não vai pro jogo. Gente, nos últimos vídeos eu peguei muito no pé do Lucas Paquetá, muito mesmo. Falando que o Lucas Paquetá foi, de certa maneira, um dos piores jogadores em campo da nossa seleção, principalmente no jogo de ontem contra o Japão. Só que em momento algum, na minha vida, eu juro por Deus, gente, eu sei diferenciar o jogador de futebol e o ser humano Lucas Paquetá. Por ser humano Lucas Paquetá, eu desejo toda a sorte do mundo, tá? Eu sou São Paulino, pra quem não sabe. Porém, desejo que ele tenha toda a sorte do mundo lá no Flamengo, que ele... Bom, não vou falar, obviamente, que ele seja campeão de Libertadores, campeão de Campeonato Brasileiro, que ele seja o Zico com a camisa do Flamengo. Nem fudendo, vou falar um negócio desse, porque eu sou São Paulino, pô. Mas sim, que Deus abençoe ele na trajetória dele com o Flamengo, que ele seja... de certa forma, já é ídolo do Flamengo devido ele ser uma revelação bacana do Flamengo, né? Que sim, que Deus abençoe ele no Flamengo e que tem uma história grandiosa no Flamengo. Só que, cara, no meu ponto de vista, o Lucas Paquetá na seleção brasileira não deu certo. Eu tô querendo ver agora acho que de uma certa forma, acho que o Ancelotti vai ter a maior prova da Copa do Mundo agora nessa próxima rodada. Como assim? Saiu o Lucas Paquetá, ele vai colocar quem? Porque no jogo contra o Japão ele colocou o Endrick para dar volume no jogo. E deu certo. Deu muito certo. No abafa a gente conseguiu virar o jogo. Então, gente, sobre agora o trabalho do Ancelotti e essa lesão do Lucas Paquetá, gente, eu acredito que agora sim o Ancelotti vai ter uma prova de fogo, porque, bom, pelo que eu entendi na convocação do Ancelotti, me corrigem se eu estiver errado, vocês podem comentar aqui nos comentários, mas o único meio de criação que ele levou para a Copa do Mundo foi o Lucas Paquetá. E é um meio que não tá agregando. Eu espero que o Lucas Paquetá que o Ancelotti faça um bom trabalho agora no jogo contra a Costa do Marfim ou Noruega, que vai ser o nosso próximo adversário. Eu espero que ele faça um bom trabalho, faça uma boa escalação, monte boas táticas, eu acredito que ele vai montar assim. Porque, como eu falei no jogo de ontem, no pós-jogo do jogo de ontem, eu não gostei do jogo de ontem, gente. A gente se classificou, viramos, legal. Mas a maneira que o Ancelotti conduziu o jogo de Brasil e Japão foi a mesma maneira que o Abel Ferreira vem conduzindo os jogos do Palmeiras. Como assim? Joga chuveirinho na área e se virar, virou. Vamos virar no abafa. Isso não é assim que... Gente, com todo respeito aos torcedores brasileiros que ficaram felizes com a classificação e tem que ficar feliz mesmo, mas o jogo de ontem não é jogo que uma seleção apresenta para ser campeã. Para virar contra o Japão é fácil. Se fosse pra virar contra uma seleção mais forte, não viraria. Gente, o vídeo de hoje é só isso. Falar da lesão do Lucas Paquetá, que tá confirmada. Comentar o fiasco do projeto alemão, o projeto alemão acabou em 2014, pô. Esquece, acabou. A Alemanha tem que se revolucionar para voltar a ser protagonista no futebol. Por hoje é só, em relação aqui ao vídeo de hoje. Eu peço a sua inscrição, tá, gente? Peço que você se inscreva aqui no canal, esse canal é recém-criado. Qualquer apoio que você vir dar pra gente vai ser muito bem-vindo. O seu comentário, o seu like, até seu dislike, pô, pode dar dislike aí. Fique à vontade, o canal é de vocês, pode comentar aqui o que vocês quiserem, tá bom? E entre aqui na descrição do vídeo e vai lá acompanhar a gente no Instagram, que a gente tá 100% ligado, fazendo cobertura da Copa do Mundo, principalmente agora da eliminação da Alemanha na Copa do Mundo, e também do mercado da bola. O mercado europeu tá fervendo com essas transferências aí, porque a janela europeia está aberta, né? A janela no mercado europeu está aberta. Gente, um abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.